Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. É, eu sou Iracema Correia, para quem me conhece. Para quem não me conhece, eu também sou Iracema Correia. E eu tenho um blog, costumo escrever assuntos relacionados a autoconhecimento, autoajuda, comportamento humano. Sou neuropsicóloga e pedagoga e costumo sempre produzir vídeos com o objetivo de ajudar as pessoas a conhecer melhor a si próprio, aos dilemas da sua vida, como também, por ser especialista em gestão de pessoas, tenho o objetivo de orientar essas pessoas a encontrarem muitas respostas que estão muitas vezes guardadas na sua mente, orientar elas também com relação a questões sobre fibromialgia, que é uma doença crônica que me afeta e que eu sei realmente como é difícil viver assim. O tema de hoje é diferente. Eu resolvi falar um pouco com vocês sobre por que eu tenho fé em Deus, por que eu acredito em Deus. Para mim é surreal, né? Dizer assim, por que alguém não teria fé em Deus. Mas eu não estou aqui para julgar, né? Nem quem sou eu para julgar. E nem ser amo da fé de alguém. Mas ser amo da fé de alguém é quando você acha que o outro tem a obrigação de ter a mesma fé que você. Só que a fé é algo subjetivo, né? É uma coisa que não se transfere, ou você tem ou você não tem. Fé é algo que não se explica, né? Mas devido às experiências de vida que eu tenho, eu posso dizer que se eu não acreditasse que existe um Deus que realmente se preocupa comigo, que ele existe, talvez eu teria feito muitas bobagens na minha vida. Quem é portador de depressão, por exemplo, sabe que tem momentos que a gente pergunta, né, pra gente mesmo qual é o objetivo de estar vivo, né? Que sentido que faz a nossa vida. E se a gente não tiver uma causa maior, uma certeza de que existe alguém que se preocupa com a gente, mesmo que essa pessoa a gente não consiga ver e que ela seja real pra gente, as pessoas se entregam, né? Não quero dizer ao mesmo tempo que a pessoa que se suicida, a pessoa que comete o suicídio, que é uma pessoa que não tem fé em Deus. Mais uma vez eu digo, nós não somos amos da fé de ninguém. E a fé em Deus não está no fato da pessoa pertencer a alguma religião ou estar na religião. As pessoas se preocupam muito em estar, né? Um rótulo, né? Eu estou numa religião e eu tenho fé em Deus. Freud fala muito sobre o superego, né? Que as pessoas precisam ter, digamos assim, um freio na sua vida, alguém para frear a sua vida, porque se não tiver, essa pessoa desbaratina, começa a roubar, começa a matar, começa a fazer merda, literalmente. E para muitas pessoas a religião serve como esse superego. Para algumas pessoas o pai e a mãe, para outras pessoas a sua consciência treinada é o suficiente. E aí a gente dá o exemplo do próprio José do Egito, né? José do Egito ele não tinha conhecimento necessariamente sobre o adultério, sobre Deus, mas ele tinha consciência que alguma coisa havia de errado, né? Quando a esposa de Potifar queria se deitar com ele, né? E ele sabia, embora ele não tivesse conhecimento sobre adultério, ele sabia que a esposa pertencia a outro homem. Então, muitas pessoas que não tinham religião, a própria Bíblia diz isso, que não conheciam a Deus, elas tinham a consciência dentro delas de que alguma coisa estava errada. Por quê? O seu caráter é trabalhado e Deus sim dentro de cada um, né? Então, e no caso das pessoas que são ateias, algum motivo faz com que as pessoas realmente não acreditem em Deus. Afinal de contas, são tantas injustiças, né, que existem no mundo. E quando a gente vê padres pedófilos, né, quando a gente vê pessoas louvando a Deus de boca, né, em vão, e quando a gente vê as ações dessas pessoas deixam a desejar, são as que mais invocam, né, o nome de Deus. E aí, como volta a questão, né, sobre o superego, que Freud falou que as pessoas precisam dessa parte, né, da sua personalidade para poder frear sobre o seu comportamento. Imagine você, se essas pessoas não estivessem dentro da religião e ainda assim estão praticando coisas erradas, imagine se elas estivessem fora. Então, para algumas pessoas é importante mesmo que elas se mantenham lá, porque muitas vezes a religião não consegue frear essas pessoas, né? Mas dá uma certa preocupação, um certo medo do que os outros vão pensar.
Mas a fé em Deus, voltando a essa questão, eu posso citar o exemplo como a Bíblia diz que, independente de você acreditar na Bíblia ou não, né? A Bíblia fala que as qualidades de Deus são claramente vistas por meio das coisas que Ele criou, né? Então, vocês observam que a ciência, ela imita muitas coisas através da criação de Deus, né? Então, foi estudando, por exemplo, o peixe elétrico, é, aquela planta, né, chamada que chamam de carrapicho. Então, foi estudando esses tipos de coisas na natureza que o homem veio descobrir, veio inventar outras coisas. Na realidade, na natureza nada se cria, tudo se transforma, não é verdade? Então, o peixe elétrico, sobre a eletricidade, não estou dizendo que a eletricidade foi inventada por causa do peixe elétrico, mas estudando, né, os mecanismos de como as coisas foram feitas, estudando o mecanismo da natureza, como é que a coisa funciona. E o que mais eu acho interessante é que a natureza, ela é matemática, ela é exata, ela é perfeita. Alguém fala assim, quem inventou a matemática, eu matava. Na realidade foi Deus, porque a natureza é matemática, e não é à toa que é uma ciência exata, né? É uma ciência perfeita. Então, tudo que ele criou revela realmente a perfeição, né, de uma pessoa inteligente, que mostra que nós não estamos aqui por nada. Outra coisa que eu acho muito interessante é a forma como nós fomos construídos, feitos, né? Diz que o Salmo fala, né? Nós fomos criados maravilhosamente de um modo atemorizante, né? E que os trabalhos deles são vistos. Aí a gente observa, por exemplo, né? O nosso esqueleto ele sobe normal, pá, né? Perna, coxa, tal. Quando vai chegando nessa região aqui, que existe os fatais, né? Que são os órgãos fatais, Deus ele colocou uma espécie de grade, né? Que são as costelas aqui para proteger. E essa grade ela vai se fortalecendo mais aqui, né? Quando chega no pulmão e no coração. Porque imagine se não tivesse essa grade, o que ia acontecer é que qualquer pancadinha que a gente tivesse poderia afetar, né, o nosso coração. Mas aí subindo, nós percebemos que o cérebro ele é perfeito. É como se fosse um tesouro que Deus guardou aqui dentro da nossa cabeça. E ele guardou mesmo, porque o cérebro tem um cerebelo, né? E é como se fosse um óleo que existisse assim entre o crânio e o cérebro que protege, né? Para que a cabeça, né? Que é uma caixa fechada, porque se não fosse assim, também nosso cérebro, com qualquer pancadinha, a gente já estava morto. Imagina, vocês já pensaram quantas pancadas vocês já tomaram na cabeça? Que se fosse o crânio da gente fosse assim feito de qualquer jeito, a gente não estaria nem vivo. Então isso tudo prova para mim que existe um Deus, uma pessoa inteligente, muito inteligente, que realmente criou esse mundo, não é à toa, né? A capacidade do nosso corpo de se reciclar, sabe? Os cientistas não conseguem explicar por que a gente fica velho, porque as nossas células se rejuvenescem a todo tempo, né? Então Deus colocou todo o alimento necessário para o nosso organismo. Nosso corpo precisa de fósforo, de ferro, né? Enxofre e tal. E cada alimento tem isso aí, né? Diz que o leite materno também, ele é feito de substâncias. O sabor do leite materno, perdoe, é uma espécie de sabor que as crianças aos poucos vão se acostumando com um alimento natural, com um alimento verdadeiro. É tanto que as crianças que mamam muito geralmente se alimentam bem melhor, né? E tem um bom desempenho também, né? Dependendo de como a alimentação da mãe também, né? E em diante incentiva para, no caso, a criança. Eu acredito também em Deus porque, como mãe, eu já me vi, né? Criando filho, assim, e às vezes você tem aquele nervoso, como toda mãe tem, querendo ficar aborrecido, querendo dar uns tapas. E aí você respirar fundo, de Deus me dê sabedoria. Naquele exato momento eu sinto que Ele manda a resposta. Então o que a gente precisa, na realidade, é conversar mais com Ele. Se você quiser chamar Ele de Deus, você chama. Se você quiser chamar Ele de força, você chama. Mas Ele existe. Existe. E Ele recompensa os que seriamente o buscam. Certo? Toda vez que você for pegar um carro para dirigir, todas as vezes que você for conversar com alguém, você peça a Ele sabedoria e discernimento. Porque muitas vezes a gente pede a Ele uma coisa e geralmente aquela coisa não é para ser, tá? Então peça sabedoria e discernimento, tá? E não acredite que Deus ele é aquela pessoa que ele tá ali só para
só quer que você simplesmente seja pobre. Essa é uma visão medieval, é uma visão que a Igreja Católica, que era detentora das terras, ela não queria que as pessoas progredissem. Por outro lado também, não ache nessa teoria da prosperidade, nessa teoria de que você só é abençoado por Deus se você for rico, né? E aí você pode chegar num lado onde você vai se tornar um servidor de Deus materialista, né? Mas acredite que Deus, ele quer o melhor. Se ele criou a terra tão rica, tão bonita e tão perfeita, por que você não vai ter direito de usufruir? Quem não deseja algo melhor para a sua vida deve ser uma pessoa que tem sérios problemas psicológicos, né? Então, acredite sim que ele quer o melhor para você. Mas é só você não se comparar com uma pessoa que está, digamos, com milhões na sua frente. Você olhe para você antes e olhe para você hoje. E coloque como centro de referência sempre você. Sempre faça isso. E você perceberá que Deus realmente está te abençoando muito. Às vezes as pessoas perguntam de onde é que vem essa tua força? Dele. É desse Deus maravilhoso que eu considero como Pai maravilhoso. Já tive vezes de ficar zangada, já briguei. Depois ele me perdoa, porque eu sinto que ele perdoa. Ele é um Pai maravilhoso. E ele não exige nada de nós, apenas que a gente tema ele. E não existe homem, não existe religião, não existe ninguém que deva dizer para você como é que deve ser o seu amor a Deus. As suas ações, o seu amor deve ser refletido nas suas ações. Foi isso que Jesus Cristo ensinou, certo? No amor que você tem a esse Pai. Acredite, ele existe, né? A Bíblia fala que que ele colocou a gente aqui na Terra para que a gente buscasse a ele, se tateasse por ele, né? Quando ele fala se tatear, quer dizer que a gente ia ficar assim, catando mesmo, onde é que está esse Deus e tal. Mas no final ele diz, embora ele não esteja longe de cada um de nós, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, curta, compartilhe e comente. Um grande abraço para vocês.